Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 17 de junho de 2021 e o título é Escuridão. O medo é o contrário do amor. Podemos ver no decorrer da história que as maiores atrocidades foram cometidas através do medo, da manipulação que esse sentimento permite. O ódio deriva do medo. O sentir-se ameaçado por algo faz com que se tenha aversão ao que nos causa temor. O medo torna pessoas egoístas, mesquinhas. Também leva à escravidão com a aquiescência do próprio escravo. O medo é a pior escuridão da alma. Ele é capaz de arregimentar todas as sombras existentes em um ser. Pode também criar períodos sombrios e pesados, contudo, as energias de luz e positividade podem dissipar completamente essa negatividade. A fé, o amor e a compaixão são sentimentos que não se deixam abalar, que nada temem, pois uma pequena chama acesa já é capaz de dissipar qualquer escuridão. E muitos já perceberam isso. Muitas pequenas chamas estão se acendendo ao redor do mundo. Estamos em meio a uma batalha entre o medo e o amor. Eu acredito que onde há amor, há consequentemente luz. E sabemos que escuridão é apenas ausência de luz. Então, que nossos corações se tornem faróis a guiar aqueles que buscam a luz em meio à escuridão. Então vamos lá, esse texto curtinho, né? Esse texto, né, escrevi em 2021. E eu lembro bem por que eu escrevi, né? Nós estávamos ali vivendo, né, em meio a uma pandemia, algo que era totalmente novo para nós, né? Uma coisa nova assim para a maioria das pessoas no mundo, né? E eu comecei a observar, né? Nessa época, a mídia trabalhava muito com o medo. Então era o tempo todo aquele noticiário trazendo tragédia, 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 e aumentando, inflando os números para causar medo, para todo mundo achar que, né, quem ficasse doente não teria salvação, né, que aquilo era uma condenação. E de uma certa forma, depois a gente foi percebendo que houve muita manipulação, porque as pessoas já não tinham mais, não acontecia mais nada no mundo, ninguém ficava doente de outras coisas, ou partia deste mundo por outros motivos, era só isso, era sempre esta causa. E depois que passou, aí que se começou a descobrir muita manipulação, muitos diagnósticos falsos, muitas coisas ali que não correspondiam à verdade, mas o medo fazia com que as pessoas não raciocinassem de forma lógica e aceitassem tudo o que era dito, mesmo que não fizesse o menor sentido. Então, as pessoas que questionaram, que observaram, que não entraram nessa energia do medo, acabaram se protegendo mais dessas manipulações. E uma coisa que eu escrevi, que eu lembro, que eu observei muito, é que justamente eles instigavam o medo e as pessoas, através desse medo, elas acabavam sendo muito egoístas com relação aos outros, né? Que hoje a gente vê aí muita gente, esses dias até ouvi um texto, um vídeo de uma influencer que chama Simone Warken, acho. E ela falando justamente disso, que naquela época as pessoas não estavam todas na mesma tempestade ali, né? No mesmo mar, mas nem todos no mesmo barco. Alguns estavam em barcos confortáveis, enquanto outros ali às vezes tinha só uma tábua para se apoiar. Então, e as pessoas propagavam esse medo e não pensavam justamente nessas diferenças de situações. Que eu lembro que muito era o tal do fique em casa,
sendo que algumas pessoas ou elas trabalhavam ou elas não sobreviveriam, porque elas não teriam como se alimentar. E uma pessoa que também está mal alimentada, ela fica extremamente vulnerável. Só que muita gente a gente viu, principalmente do meio artístico, né? As pessoas tão insensíveis que ficavam falando isso e postando, crie novas receitas, descubra jogos para fazer com os filhos, faça isso, faça aquilo, sendo que muita gente estava numa condição que, como é que ela vai fazer novas? Se ela tivesse um arroz para comer, ela já estava feliz, sabe? Então, assim, uma insensibilidade que a gente viu, até de gente falando, o choro é livre, porque a pessoa está numa situação confortável e não está pensando nos outros. Aí a gente via vizinhos denunciando outros que tentavam trabalhar para se sustentar, para levar alimento para casa. Inclusive, na época, né, um cliente lá do meu trabalho, do meu escritório, comentou que ele era cabeleireiro, os salões de beleza estavam fechados, e ele estava no salão limpando. Estava limpando, porque está fechado, mas precisa limpar, né? Está fechado ali, não está funcionando. Mas de vez em quando você tem que fazer uma limpeza, porque junta poeira e tal. E ele estava só limpando. E ele viu uma vizinha que viu o movimento lá e chamou a polícia. E ele falou, foi extremamente desagradável, porque eu não estava fazendo nada, eu nem estava trabalhando, eu estava limpando. E ele falou, foi abordado ali pela polícia, né? Fica todo mundo olhando. É extremamente desagradável, mas olha só que maldade, né, dessa pessoa. Ao invés dela tentar ir lá ou se informar, você está trabalhando, ou então, sabe, perguntar se a pessoa está precisando de uma ajuda, porque sabe que essas pessoas estavam sem trabalhar, sem poder, e elas vivem do trabalho delas. Trabalhou, ganha. Não trabalhou, não ganha. Vai viver do quê? De ar, de vento? De estoque de vento? Então, e é aí que a gente vê do que são feitas as pessoas, né? Eu acho que foi ali, e aí, ali foi realmente, foi um experimento social que tentou testar o quanto as pessoas se sujeitavam a coisas ilógicas se manipuladas através do medo. E eles tiveram bastante sucesso, né? Porque muita gente entrou ali na narrativa, acabou se prejudicando, inclusive, fisicamente, porque hoje aí estão vindo à tona muitas informações a respeito do que foi feito naquela época, de muitas coisas que foram impostas sem nenhuma comprovação científica e que acabaram prejudicando a saúde de muita gente. E eu espero que realmente torço muito para que os responsáveis sejam punidos. E aí quando eu falo que a fé e o amor te livram do medo, na época, por exemplo, eu, que sou uma pessoa que tenho muita fé, e eu pensava assim, que ninguém vai passar pelo que não tem que passar. Quem precisou passar por esta situação ou partir daqui por esta situação ou por qualquer outra que seja, estava ali cumprindo o propósito dele, a missão dele, e eu acho, e muitas vezes eu pensei que aquelas pessoas que estavam sendo prejudicadas, que a gente sabe, teve muito erro aí, né, naquela época, que levou pessoas a terem um agravamento no quadro clínico por certos procedimentos ali que não eram os mais adequados, e isso levou muita gente a um agravamento e a um desfecho mais trágico, por conta de simplesmente narrativa ideológica, principalmente. Muita ideologia ali levou a certos impedimentos de médicos que estavam usando tratamentos que estavam dando resultados, mas que aquilo contrariava certos interesses.
econômicos e foram impedidos de atuar como médicos, porque assim, nós estávamos diante de um quadro que ninguém sabia exatamente nada, não sabia como lidar. Então, o fato de um médico estar tentando ali, né, no dia a dia, na prática, ele ir vendo os resultados e criando protocolos, isso era algo que deveria ser positivo. E muitos foram proibidos de se manifestar, de falar, usar certos medicamentos. E hoje está tudo aí vindo à tona. E eu espero que os responsáveis por tantos abusos sejam realmente punidos, né? Que seja feita realmente a justiça. E muitos médicos hoje que já conseguem se pronunciar, já teve inclusive audiência lá nos Estados Unidos em que se comprovou que houve sim uma censura em certas plataformas e em certos procedimentos, e isso trouxe prejuízos, e o quantas pessoas se sujeitaram, não pensaram de forma lógica, porque estavam amedrontadas e agiram de forma irracional, como essa vizinha que denunciou o rapaz, e como pessoas que eu vi, assim, no meu convívio, que me assustaram. A conduta dessas pessoas me assustou, que eram pessoas que estavam numa situação confortável e criticavam e condenavam as pessoas que não tinham a mesma condição dela. Aí vê uma pessoa que está na rua, ai, porque a pessoa maluca está na rua, a pessoa precisa, às vezes está precisando, não sabe o que aquela pessoa está passando. E não mexia um dedinho para ajudar também. Não mexia, não fazia nada para ajudar, só criticava, só criticava. Sendo que eu vi muitas pessoas, e por outro lado, muitas pessoas mostraram o seu melhor lado, né? Começaram a entender, olhar os outros com empatia e perceber, poxa, o que eu posso contribuir? O que eu posso ajudar? Uma família que está passando necessidade, uma família que não está conseguindo trabalhar, né? Pessoas acabaram tendo que se reinventar. Tive vizinhos lá que trabalhavam, por exemplo, com agência de turismo, ninguém podia viajar, e essa pessoa ia sobreviver do quê? Aí eles começaram a fazer pães e vender. Então, nós, os vizinhos, comprávamos, né? Quem podia contribuir, comprava, porque está ajudando alguém que está tentando se virar lá. Então, é uma forma de você contribuir. Né? Pessoas idosas que realmente essas precisavam são mais vulneráveis, não podiam ficar indo em mercado, tudo. Eu vi jovens do meu prédio se oferecerem para ir fazer compra para essas pessoas, deixar na porta delas. Então a gente viu o pior e o melhor da humanidade. E aí, quando eu falo que a gente já viu essa manipulação pelo medo na história, nessa época eu lembro que um médico falou que se hoje, naquela época, né, 2021, a gente voltasse nos tempos lá do bigodinho, a gente ia saber bem quem estaria do lado, né, entregando o povo ali que foi massacrado, né, no Holocausto, e quem estaria ajudando, porque foi uma época também que se manipulou muito pelo medo. Como que eles fizeram? Porque a gente para e pensa, nossa, como que essas pessoas aceitaram uma coisa tão horrível, né? Uma coisa tão abjeta que foi, né, aquele período. E quando você pesquisa, você entende ali, também houve essa manipulação, porque como que eles queriam eliminar aqueles que eles entendiam como inimigos deles. E como eles faziam isso? Desumanizavam aquele povo, e traziam as narrativas de que eles iam tirar os empregos dos outros, que eles transmitiam doença, falavam muito que eles transmitiam doença, equiparavam eles a animais, a ratos, e aí as pessoas começavam, né, com esse medo, né, ai, vai me prejudicar, vai me fazer mal, vai me passar doença. Através dessa manipulação, as pessoas acabaram se tornando pessoas cruéis, desumanas, e permitindo uma tragédia, né? Foi a maior tragédia, uma das coisas mais
horríveis, né, da história. Talvez não a maior, né, porque há coisas que não são muito bem também contadas, porque se a gente também for ver no tempo lá da Revolução Russa, quanta coisa, quanta desumanidade que aconteceu e foram muito mais, por muito mais tempo, por muitas décadas. É que a gente não, né, um país que é fechado, em que as pessoas não têm liberdade, fica difícil da verdade sair das fronteiras. Né? Quando isso aconteceu, quando a verdade veio de uma, nem toda a verdade, né? Porque é difícil um país que é assim totalitário você ter acesso a toda a informação, mas os que conseguiram escapar e contar é algo assim difícil de assimilar. E sempre é um medo controlando, sempre eles controlam, eles mantêm o poder dele através do medo. E a gente continua vendo isso ainda acontecendo, né, com esses experimentos sociais. E o que, que a gente poderia fazer? Justamente, né, reforçar a nossa fé, as nossas atitudes mais amorosas e para colocar mais luz e mais amor, porque a gente tem vivido aí tempos muito obscuros e só realmente jogando muita luz que a gente consegue, né, dissipar essas sombras e trazer a verdade aí à tona e conseguir construir aí tempos de mais luz, de mais bondade, de menos egoísmo, menos, né, individualismo aí que a gente vê as pessoas pensando só nelas e não pensando de uma certa forma que algumas atitudes dela, as escolhas delas também afetam de uma certa forma o todo. Não falar nesse coletivismo que a gente vê aí de todo mundo de igualdade, de todo mundo ser igual, essa narrativa aí, quem compra também não está pensando com lógica, porque a gente tem que entender que cada um faz as suas escolhas, cada um tem o seu mérito, então não dá para botar todo mundo, né, no mesmo saco. Mas prestar mais atenção e não cair, né, nesses cantos aí da sereia, que parecem muito bonitinhos, muito fofinhos, mas que tem um lado muito sombrio por trás. Então é a gente realmente pensar mais com mais lógica, mas manter sempre a nossa fé e o amor, né? Para que a gente, justamente quando a gente tem isso fortalecido, a gente não cai nessas narrativas e nessas manipulações, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.